De 2 Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim: E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E respondeu ela: Esta mulher aqui do meu lado me disse: Me dá aqui o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ia passando pelo muro e o povo viu que trazia cilício por dentro e sobre a sua carne. Agora vá, por favor, para o capítulo 7, a partir do verso 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros o ruído de carros e o ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial estava como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este é dia de boas novas. Se nos calamos, se esperamos até amanhã, à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Agora vá, por favor, para o Evangelho de Lucas, para o capítulo 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para entrar na vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei e como você entende? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isso e entrarás. Ele, porém, sem graça diante da multidão, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, lhe disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de longe. De igual modo, também depois de um tempo, um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele.
e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Irmãos, e a última referência é pequenininha. 1 João, agora é uma carta. 1 João, está lá perto do Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, só o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é gerado. Amém. Que maravilha. Há alguns anos atrás, eu voava. Eu sou piloto de parapente, alguns sabem, todos sabem. Já não voo há alguns anos, porque eu substituí o voo pela bicicleta. Então, naquela época eu voava bastante. Quando eu comecei a namorar a bicicleta, uma colega minha de voo, da mesma equipe, da mesma escola, me disse: você está pedalando, eu posso pedalar com você? Eu falei: claro que pode. E nós começamos ali uma amizade ainda mais intensa, e durante uns 8 anos nós pedalamos muito juntos, e foi muito bom, uma amizade muito sólida. Até que a vida separa a gente, né? Ela acabou se casando com um cara que era um super atleta também, que viajava muito. Ela hoje viaja muito com ele, mas num outro esporte. E essa amiga minha, chamada Luciana, a gente estava um dia conversando, e eu disse: olha, eu estou pedalando, amanhã estou saindo. E ela disse: eu não posso ir. Eu falei: mas eu vou fazer esse percurso, devo voltar no final do dia. Ela falou: mas pastor, o senhor vai sozinho? Eu falei: vou sozinho, Luciano. E ela disse: não vai não, é preciso ter alguém que se importe com a gente, é preciso sempre ter alguém que se importe junto com a gente, porque você pode se acidentar, você pode ser vítima de um crime, você pode passar mal, essas coisas acontecem. E se você está sozinho, está num lugar ermo, é difícil te achar. E aí eu me lembrei da palavra de Deus lá em Eclesiastes, que diz que o cordão de 2 dobras é mais resistente, que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta. Muito inteligente ela. É preciso ter alguém que se importe com a gente. E aí eu, pensando nessa mensagem, eu me lembrei de uma mensagem do padre Fábio de Mello. Eu gosto muito do padre Fábio. É um homem muito sensato, muito acessível. As mensagens dele são muito acessíveis. E numa dessas muitas mensagens maravilhosas que ele tem, que ele prega, ele fala do senso de utilidade. Como que o senso de utilidade às vezes é cruel. Quando a gente é útil aos outros, e esses outros então se importam muito conosco, porque nós somos úteis a elas, elas tiram alguma vantagem da gente, por isso elas se importam. Mas a gente entra numa fase da vida em que a gente não tem mais utilidade, em que a gente quase sempre se torna um peso. E ele disse: nessa hora a gente descobre quem nos ama. Porque enquanto você tem beleza para oferecer, enquanto você tem gostosura para oferecer, enquanto você tem dinheiro para oferecer, enquanto você tem recursos, as pessoas se importam em estar com você, elas querem estar com você, elas querem interagir com você, mas chega aquele momento em que você não tem mais essas coisas. Não tem dinheiro, ou não tem força física, ou não tem beleza, ou não tem nada. Nessa hora você tem inutilidade, você é inútil para as pessoas. E é nessa hora que você conhece o amor. Porque o amor, na prática, é se importar. Se alguém te ama, esse alguém se importa com você. Ele se importa com você. E quando você não tem utilidade, essa pessoa continua se importando com você. Então diz Padre Fábio: eu peço a Deus nas minhas orações que quando eu chegar nos meus dias de inutilidade, tenha alguém que se importe comigo e que diga assim: põe o Padre Fábio no sol. E o mais importante dizer, alguém diga: tira o Padre Fábio do sol. E é verdade, a gente tem visto, quando as pessoas ficam mais velhas, não são todos os filhos que se importam. Normalmente a responsabilidade cai para um só, que dá banho, que troca fralda,
que põe no sol, que tira do sol, que leva no médico, que faz exame, que põe comida. Os outros quase sempre escoram. Quando você tem dinheiro, os amigos são tantos, eles estão perto da sua casa, como é bom, e as pessoas vêm para fazer churrasco, as pessoas te convidam para sair, mas quando você perde um emprego, quando você sofre um prejuízo e você não tem, elas têm medo de você pedir, e elas fogem de você. Quando você é bonita, você é bonito, quando você é gostoso, você é gostosa, você tem o que oferecer, as pessoas querem tirar uma casquinha, dar um aperto, dar um cheiro, e elas te procuram. Mas quando você perde o verniz da beleza, você se enverga, quando você fica pesado, quando a barriga pende para frente mesmo, quando a careca vai ficando cada vez mais para trás da cabeça, quando você não é mais bonito, você não é mais convidado para as coisas, você não é mais lembrado, as pessoas desaparecem, porque você alcançou a inutilidade. Mas é nesse momento que você descobre quantos amigos você tem. E essa mensagem e a palavra da Luciana foi muito interessante. É importante ter alguém que se importe conosco. E eu e você entendemos isso. O senhor entende isso, não entende, pastor? A gente entende isso. Vocês entendem isso, que é importante? Mas a mensagem dessa noite não é sobre isso. A mensagem dessa noite é estar no outro polo. É como é importante a gente se importar com o outro. Porque querer que o outro se importe com a gente é muito tranquilo, e a gente entende isso, e às vezes a gente reclama, nossa, eu fui abandonado, quando eu tinha dinheiro, todo mundo vinha atrás de mim, quando eu tinha o que oferecer, as pessoas queriam estar perto de mim, me procuravam, mas quantas vezes eu procuro o outro para tirar vantagem dele? Quantas vezes eu faço as coisas para oferir algum lucro? Quantas vezes eu tenho um interesse escondido nas coisas que eu digo e que eu faço? Nós lemos um texto muito interessante, que é 1 João capítulo 5, verso 1. Vocês repararam que eu estou começando de trás para frente. O que diz lá? Todo aquele que é nascido de Deus. Opa! Então, eu e você gostamos de achar que nós somos filhos de Deus. Nós temos certeza, porque a Bíblia diz, porque a gente se batizou, porque a gente está em comunhão, porque a gente toma ceia, porque nós cremos em Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus, esse confessa que Jesus é o Senhor, esse tem fé em Jesus, esse crê no Senhor Jesus, é o que a primeira parte do versículo disse. Mas a segunda parte diz assim: todo aquele que ama o que o gerou, ama o que dele é gerado. Opa, aí a coisa muda. Todo aquele que ama o que o gerou. Quem me gerou? Meu pai e minha mãe? Não está falando disso no capítulo 5, no verso 1. Está falando de Deus. Todo aquele que entende que é criado por Deus e que ama a Deus, todo aquele que diz eu sou filho de Deus, também ama os outros filhos de Deus que Deus gerou. Olha que coisa interessante. Não dá para dizer que você ama um Deus que você não vê, se você não se importa com as pessoas que você vê. Não dá para você dizer que ama a Deus, que se importa com as coisas de Deus, se você não se importa com as coisas dos outros. Eu tenho que me importar com o outro, não porque eu vou tirar uma vantagem dele, não porque ele tem algo para me oferecer, não porque essa pessoa tem algo que eu quero ter e que está com ela e eu quero fazer essa transferência para mim. Eu preciso me importar com o outro porque eu entendo que esse outro é filho de Deus. Não basta apenas que eu tenha comida na minha mesa. É preciso que a comida esteja na mesa de todo mundo. Não é possível que eu fique feliz tendo eu emprego e sabendo que tem gente que não tem emprego. Eu não posso ficar tranquilo e dormir tranquilo, sabendo que os meus filhos estão matriculados e têm material para estudar e vão se formar, e não me importar com um número grande de crianças que estão nas ruas, dormindo em caixotes de papelão e que não tem escola, e que a gente, quando vê no sinal, normalmente fecha o vidro e invisibiliza. Eu não posso olhar para as pessoas e dizer, aquele é filho de Deus e aquela não é, porque a opção sexual dela é diferente da minha. Eu não posso olhar para alguém e dizer que alguém não é filho de Deus, porque não entende Deus como eu entendo. Eu não posso fazer separação entre ninguém e me considerar filho de Deus.
eu lendo um livro muito interessante de um guru que no século XX vem para os Estados Unidos, saindo da Índia, e no livro dele, Yogananda, o nome dele, Yogananda diz: se existe uma religião monoteísta, ela reconhece que todos são filhos de Deus. Que frase tremenda, me impactou. Eu estava lendo de madrugada, eu tenho mania de ler de madrugada, estava lendo isso de madrugada, e quando ele falou isso, é como se eu tomasse um soco na cara. Pum, falei, eu nunca tinha pensado dessa forma. A verdadeira religião monoteísta, ela inclui todas as religiões, por uma razão muito simples. Se ela crê que existe um só Deus, Ele é o Criador de tudo e de todos, inclusive das outras religiões. Se eu creio que existe só um Deus, eu não posso dizer assim, o meu Deus, porque não existe outro para eu distingui-lo com esse pronome possessivo. Porque se eu digo o meu Deus, eu estou dizendo que existe o seu Deus. Logo, se existe o meu Deus e se existe o seu Deus, no mínimo, existirão dois deuses. Mas se existe um único Deus, eu entendo o que Jesus disse. O vosso Pai Celestial manda o sol para os bons e os maus, e a chuva para os justos e os injustos, porque Ele é Deus de todos. Aí eu entendo Jesus dizendo, ainda tenho outras ovelhas, e eu preciso resgatá-las e trazê-las ao meu aprisco. Eu começo a entender que eu tenho que me importar com outro, porque me importar com outro é o exercício do amor. Quem ama a Deus se importa com o outro. Não basta que eu me aposente, eu preciso que todos tenham direito à aposentadoria. Eu não posso querer que a minha aposentadoria seja milionária e a dos outros seja miserável. Eu não posso não negociar remédios com quem tem para vender para comprar remédio por baixo dos panos, ganhando muito dinheiro. Eu não posso jogar com a vida das pessoas. Isso é o contrário de amar a Deus. Isso é o contrário de ser de Deus. Eu preciso me importar, eu não posso dizer glória a Deus, eu tomei a minha vacina e colocar isso no Instagram e não chorar pelas pessoas que ainda não tomaram. Eu não posso ficar tranquilo porque eu tomei, minha esposa tomou, e não ficar preocupado porque os mais jovens não tomaram. Eu preciso me importar. E eu preciso trazer isso para a prática diária. Nós fomos para um outro texto, aliás, na verdade nós viemos, que foi o primeiro texto. Samaria, uma cidade importante. Samaria tinha muros que a protegiam. Samaria estava no plano de domínio de Ben-Hadad, rei da Síria. Ben-Hadad começou uma campanha de ampliação do seu reino. Juntou seu exército e chegou a Samaria. Samaria fechou as suas portas, colocou seus guardas nos muros. Ben-Hadad disse, bom, vocês não têm água para muito tempo e não têm comida para muito tempo. Quer saber o que eu vou fazer? Não vou gastar uma flecha, não vou perder um soldado. Vou cercar a cidade. Sitiou a cidade. Ficou em volta e disse, não entra nada e não sai nada. Não entra comida, não sai nada daí. Vocês vão morrer de fome. Bom, nos primeiros dias as pessoas fizeram racionamento, comeram o que tinham, beberam o que tinha. A comida foi acabando até que acabou. Quando acabou, as pessoas começaram a ficar desesperadas. O preço das coisas começaram a subir. Os preços ficaram lá em cima. A Bíblia chega a dizer para nós que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata. Não sei quanto que é isso, porque eu não fiz a conversão, mas deve ser muito dinheiro. Uma cabeça de burro. O que você faz com uma cabeça de burro? Eu não sei, deviam fazer caldo, sei lá, com miolo, sei lá. Resultado. Em algum momento, duas senhoras que têm filhos pequenos estão desesperadas e uma vira para a outra e diz assim, vamos matar o seu filho hoje e a gente cozinha a carne dele, a gente come, porque senão a gente vai morrer. Irmãos, para uma mãe dizer isso, ela já está fora de si, de fome, já estava virando só bicho. A outra disse, vamos, não pensou, porque aquela que tinha feito a proposta disse, amanhã a gente come o meu. E elas comeram e ficaram satisfeitas, e quando a fome voltou, aquela que já não tinha filho disse para essa que ainda tinha filho, agora é com teu filho.
Essa que agora já estava melhorzinha porque tinha comido, tinha voltado mais ou menos à razão, ela disse: não, não vai matar meu filho, escondeu o filho. Aquela mulher ficou desesperada. O rei passava por ali, aquela mulher começou a gritar: o rei, rei, rei. O rei veio. E ela conta o caso, e ela diz: faz alguma coisa. E o rei diz: se Deus não está fazendo, se a gente está vivendo essa tragédia, a cidade está cercada, não entra comida, não entra água, não sai nada, já tem gente morrendo, você me conta essa tragédia, o que eu posso fazer? E ele rasga sua roupa e joga silício, areia, para a gente entender o que estava acontecendo em Samaria. Demos um pulo para frente, para o capítulo 7, verso 3, e nós vimos que na porta de Samaria tinha 4 leprosos. Irmãos, os leprosos eram proibidos de entrar na cidade. Como é que você reagiria se nós soubéssemos hoje, aqui agora, que 4 pessoas com o coronavírus, nessa nova da Índia, entrassem aqui agora? 4 pessoas já doentes, que a gente soubesse que está com o coronavírus, para que não tem vacina, essa nova cepa não tem vacina, a da Pfizer não vale, a AstraZeneca não vale, nenhuma vale. Vocês ficariam aqui nesse ambiente com elas? Pois é, os leprosos também, ninguém ficava perto. Então eles eram proibidos de viver com os outros. Eles estavam do lado de fora, mas estavam no portão da cidade. Se lá dentro estava ruim, para eles estava pior. Então um deles disse o seguinte: o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entrar na cidade? Lá não tem comida, eles estão morrendo de fome, a gente está ouvindo os gritos, o choro daqui. Vamos lá para o arraial dos Círios que sitiaram a cidade. Pode ser que eles tenham dó da gente, pode ser que eles nos deem alguma coisa. Se eles não nos derem, eles vão nos matar. E se eles nos matarem, a gente vai ficar como está. Aqui a gente está para morrer, se entrar na cidade a gente vai morrer. Se descer lá e eles nos matarem, melhor que nos matem. Mas vai que nos deem alguma coisa. E eles desceram com muito cuidado, com muito medo. E quando eles chegaram ao arraial dos Círios que estavam sitiando a cidade, algo estranho. Não tinha barulho. Não tinha conversa, não tinha fogueira acesa, não tinha guardas. E eles foram entrando e tinha uma tenda, eles entraram e tinha comida e não tinha ninguém. E eles comeram e beberam. E tinha ouro, e tinha prata, e tinha um monte de coisa. Eles juntaram e falaram: olha, vai que eles voltam, vamos esconder isso. Saíram, correram, esconderam. Aí disseram: vamos voltar lá, vai que tem outra. E voltaram. E a segunda tenda também estava igual. E aí eles olharam. Todas as tendas estavam repletas de coisas, mas não tinha ninguém. A Bíblia nos explica. Deus, para salvar Samaria, fez com que os sírios ouvissem um barulho de um grande exército que estava vindo contra eles, e eles entenderam que tinham que fugir, fugiram, deixando tudo para trás. Então aqueles 4 leprosos se alegraram e disseram: agora nós estamos com a nossa vida resolvida. O povo de Samaria não gosta da gente, mas a gente está aqui, tem comida, tem tudo. E aí um olhou para o outro e disse: mas a gente se importa com eles. Nós não podemos fazer isso. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia do Evangelho. Irmãos, a palavra Evangelho significa boas novas. Quando Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ele disse assim: vão e se importem com aqueles que estão sofrendo. Se importe com um menino que é gay e que na escolinha é vítima de bullying. Ensine para o seu filho a não perseguir aquele menino que é mais fraquinho, que tem óculos, que parece um fundo de garrafa, que não joga bem o vôlei, que todo mundo bate, que todo mundo tira sarro dele. Ensine a sua filha a não ser cruel com aquela menina magricelinha lá da escola, que todo mundo tira vantagem dela, ou que a persegue. Se importe com as pessoas que estão presas, que estão sofrendo nos presídios. Não diga como uma pessoa que não conhece a Deus: ah, bandido bom e bandido morto. Só alguém muito longe de Deus pensa uma coisa dessa. Só alguém sem Deus pode pensar uma coisa dessa. Se importe com aqueles que estão sem aposentadoria. Se importe com aqueles que não têm médico. Se importe com o pai de família que trabalha e não consegue pagar as suas contas, e que está com a sua luz cortada, sua água cortada e sua despensa vazia. Se importe com
com aqueles velhinhos que não vão ter médico no posto. Se importe com o seu vizinho, se importe com os que sofrem, que estão no hospital, que estão nos asilos, que estão em qualquer lugar sem ninguém. Se importe com seu pai que ficou velho e que agora é muito chato, que faz cocô na roupa e que briga com você. Se importe com a sua mãe que ficou velha, que não tem mais como te servir, que não tem mais como fazer comida para você e que você grita com ela. Para com isso. Se você ama Deus, você tem que viver o amor na prática. O amor não é um sentimento, o amor é uma prática de vida. É preciso que a gente se importe. Se você é mecânico, não troque uma peça que o seu cliente não precisa para você ganhar algumas dezenas de reais. Não diminua o tempo do serviço que você deve prestar na repartição pública. Você tem um patrão, mesmo que você seja um funcionário público. O seu patrão é um conjunto de pessoas que pagam o seu salário através de impostos. Mas você tem um outro patrão que é Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus, é o que a palavra de Deus nos diz. Se importar. Nós queremos muitas vezes que os outros se importem conosco. Como a Luciana me disse, é preciso ter alguém que se importe, pastor. Como disse o padre Fábio de Mello, com a sabedoria que Deus lhe deu, e que eu amo muito, que me abençoa muito, é preciso ter alguém que se importe quando a gente é velho e põe a gente no sol e tira a gente do sol. Mas quantos são os que querem levar o velhinho para o sol e que querem ir lá depois tirar o velhinho do sol? Quantos são aqueles que estão se importando e dizendo: ele não chegou ainda, será que aconteceu alguma coisa? Eu vou ligar. Ah, mas ela me deu uma resposta tão atravessada. Mas ela está indo para algum lugar perigoso. Eu vou procurar saber onde que ela está. Irmãos, o amor não é uma emoção e não é um sentimento. O amor é uma prática de vida coerente com os princípios que Jesus tinha no seu coração. E falando de Jesus, a gente tem um terceiro texto, que é o texto de Lucas. O que acontece? Jesus está sentado e vem um mestre da lei. A Bíblia diz para nós, Lucas era médico. Os médicos são detalhistas. Médico bom e detalhista. Você já fez consulta com médico ruim? Médico ruim, você senta na frente dele, primeiro ele chega atrasado. Médico ruim, a primeira coisa que médico ruim faz é chegar atrasado. Se você chegar atrasado, ele não te atende. Você chega antes e vai sair de lá muito depois do seu horário. Porque ele é um médico ruim. Ele não tem zelo com a profissão dele, ele não tem responsabilidade, ele trata você como um nada. Ele não se importa com você, ele começa mostrando quando ele se atrasa. Eu entendo que existem atrasos que a gente não controla. Eu entendo isso. O carro quebra, o trânsito para. Mas eu acho terrível quando alguém, sem nenhuma razão, atrasa comigo. Ontem um cara foi lá olhar a casa para alugar, marcou comigo 10 horas da manhã. 10h20 ele chegou. Eu estava lá limpando a casa. 10h20 ele chegou. Parou o carro, ele, a esposa e uma filhinha linda. Abriu o portão quando ele tocou a campainha. Quando ele olhou para minha cara, a primeira coisa que ele disse para mim: o senhor me desculpe, eu me atrasei, o senhor viu a minha mensagem? Eu falei: não vi, eu estou aqui trabalhando, o telefone está ali tocando, estava ouvindo bar, piano, lindo. Eu falei: não. Ele falou: me perdoe, eu fiquei preso no congestionamento, te mandei uma fotografia, mandei um áudio, e realmente é chato, né, chegar atrasado. Eu já gostei dele, irmãos. Eu entendo que alguma coisa te atrase, eu entendo, mas você dá satisfação. Você não deixa o outro com cara de bobo. E sempre tem alguém querendo fazer a gente de bobo. Sempre tem alguém que não se importa com o seu tempo. Ah, a Beth pode esperar mais meia hora? O que é meia hora? Se você tem um ataque de coração, você está sofrendo um infarto, ligam para o médico e dizem: olha, o paciente teve um infarto aqui, ele está quase morrendo, e o médico diz: eu já estou chegando aí, mas ele resolve atrasar meia hora. Faz diferença? Toda a diferença do mundo. Mas as pessoas perguntam: o que é meia hora? Meia hora é o tempo do outro. É preciso que a gente se importe com o tempo do outro. Quando o mecânico vira e diz assim: troca a peça dele, mas ele não olhou o estado da sua peça. Se a sua peça está boa, ele manda trocar porque o dinheiro é seu, não é dele.
Quando a pessoa sai do serviço antes da hora, comprei um isopor para colocar no chalé que a gente está fazendo lá. Na verdade, comprei uma caminhonete lotada. Perguntei lá na loja, que horas eu posso chegar no depósito para carregar? Até 5 da tarde. Quando eu saio daqui na hora do almoço, o carro deu problema, tive que ir para a oficina, passei a tarde na oficina, me entregaram o carro 4 horas, saí correndo, caí no congestionamento, cheguei na loja 15 para 5. Quando eu cheguei, antes de estacionar, eu vi o rapaz fechando a porta. Olhei no relógio e falei, será que eu estou atrasado? Falta 15. Eu cheguei antes, ele já estava fechando, bati na porta. Aí ele me abriu a porta com aquela cara de, o que você quer comigo? Eu quero o meu isopor. O senhor vai carregar? Vou carregar. Não me ajudou em nada, carreguei tudo. Irmãos, mas a obrigação dele é estar aberto até 5 horas. É o funcionário da repartição que tem que ficar até às 18, mas ele já não te atende às 17h30, porque ele não se importa. Amar é importar-se com o outro. Aquele que ama a Deus, que o criou, também ama aqueles que Deus criou. Eu respeito o tempo do outro, eu respeito o trabalho do outro, eu respeito a dor do outro, porque eu sou alguém que Deus levantou para manifestar o seu amor ao mundo. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Sim ou não? E alguém vira para Jesus e diz, o que devo fazer para herdar a vida eterna, para entrar na vida eterna? Jesus disse, peraí, você está brincando comigo, né? Você é mestre em Israel e não sabe? Como é que você lê a lei e entende? Eu acho que Jesus não falou nesse tom que eu estou falando. Jesus devia ser mais doce. Ele ficou sem graça, as pessoas ouviram, e disseram, está escrito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus não esticou prosa, disse, vai fazer isso que está de bom tamanho, você vai ser salvo. E ele disse, quem é o meu próximo? Irmãos, Jesus então conta aquela parábola que vocês conhecem, aquela historinha. Um homem vinha descendo de uma cidade para outra, foi pego de assalto, os bandidos bateram muito nele, deixaram na beira do caminho achando que estava morto. Desceu um religioso, pastor abençoado, bispo de igreja grande. Olhou de lado e disse, eu não quero mexer com esse sujeito, já está morto mesmo, deixa lá, amanhã faz 2 dias. Foi embora. Veio um levita, uma cantora maravilhosa como a Débora Marcinha, talvez um músico maravilhoso como o Dudu, como o nosso baterista que está nos abençoando. Olhou e disse, eu tenho compromisso de igreja. E veio passando um samaritano. Sabe quem era o samaritano para os judeus? A terceira pessoa depois do diabo. O samaritano queria ver o capeta, o judeu queria ver o capeta, mas não queria ver um samaritano. O samaritano era a escória da raça humana para o judeu. Quando Jesus fala de um samaritano que estava passando, eles tinham certeza que o samaritano não ia fazer nada. Jesus disse, o samaritano parou, desceu do cavalo, foi lá, olhou o cara estava vivo, pegou azeite, pegou vinho, passou nas feridas, amarrou as feridas, enfaixou o cara. Se tinha alguma quebradura, ele teve cuidado de amarrar, colocou o cara no próprio cavalo e continuou a viagem a pé, porque o cara estava em cima do cavalo. Chegou lá, chamou o médico, pagou o médico, teve que viajar 2 dias depois, chamou o dono da estalagem e disse, olha, está aqui o que você gastou, está aqui mais um dinheiro para você gastar, e se eu voltar e isso não der, eu pago a diferença. Ele assumiu a responsabilidade de pagar para um estranho, uma pessoa que ele não tinha nenhum contato, não sabia quem era, não sabia se era bom, se era ruim. Ele se importou. Quem ama a Deus se importa com quem está sofrendo. Quem ama a Deus se importa com o doente no hospital. Quem ama a Deus se importa com aquele noiado que está ali na beira da BR. Não olhe e diga assim, lá, aquelas meninas aí que você é prostituta, isso não vale nada. Vocês se lembram de um vídeo que rodou aí de um senhor que chama um mendigo na rua, uma pessoa, e diz, você quer essa nota aqui de 50, eu vou te ajudar, e quando a pessoa chega ele dá um tapa no mendigo. Vocês se lembram disso? Um cara dentro de uma Hilux? Pois é, essas coisas acontecem. Amar a Deus é se importar com todos os que Deus criou. Ninguém vai entrar no reino do céu se não viver o amor de Deus. Ninguém vai entrar no reino do céu se não for pessoa boa nessa terra. Não basta apenas ser convertido, tem que ter obras de conversão. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.